Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Antes mesmo de entrarmos no significado da festividade de hoje, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo, no Evangelho de hoje nós vemos esse momento em que Jesus estava ali anunciando a boa nova para as pessoas e de repente chega a sua mãe e os seus primos, os seus parentes. Eu acho que para nós, espero que para nós católicos isso já esteja bem claro, né? Que na Sagrada Escritura eles não usam tanto o termo primos como nós usamos para parentes. Para eles todos são irmãos. Então quando se refere que Nossa Senhora estava ali com os irmãos de Jesus, não são irmãos de sangue, são os primos, são os parentes mais próximos. Ainda mais que não ia ficar muito bem, né? Imagina Jesus sendo Deus, tendo irmão de sangue. Ia ser semideus. Então, para não ser semideus, Jesus não teve irmão nenhum. Ele só teve os parentes dele. E veja que aqui há um elogio de Jesus em relação a Nossa Senhora. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, esses são os meus irmãos. Para dizer, a Virgem Maria foi aquela que, depois de Jesus, porque Jesus também foi obediente ao Pai, foi a pessoa que mais obedeceu a Deus e foi a pessoa que mais fez a vontade dele. E é nos dirigindo a essa mulher esplêndida, maravilhosa, que não existe outro ser, outra mulher no mundo igual a ela, que vamos nos dirigir hoje à celebração de hoje. Nossa Senhora do Carmo. Por que que hoje nós celebramos este dia e que é muito importante para nós? Para nós entendermos, nós precisamos ir lá no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, depois vocês veem do versículo 16 a 40. O que foi que aconteceu lá nesse monte? Lá, Elias, ele derrotou todos os profetas de Baal. Se lembram daquela passagem do Evangelho que os profetas de Baal foram derrotados ali por Elias, né? Esse local, ele se tornou um local de peregrinação. Muitas pessoas iam para lá. E muitos homens, e também mulheres, no afã de um desejo maior de santidade, eles iam para estes locais para viver uma vida de silêncio e uma vida de oração. Os eremitas, né? São chamados os eremitas. E eles iam lá, querendo imitar também as virtudes de Nossa Senhora. Nossa Senhora guardava tudo no coração. Nossa Senhora fazia tudo por amor a Deus.
Nossa Senhora amava a Deus de todo o coração. Então, lá no Monte Carmelo, foi surgindo esse grupo de pessoas que depois deu-se o nome de Carmelita, por causa do Carmelo, do Monte Carmelo, aonde eles se entregavam nessa vida de oração total. Lá pelo século XIII, o Carmelo começou a ser perseguido, os carmelitas foram perseguidos pelos sarracenos, que hoje nós damos o nome de muçulmanos, né? Eles perseguiam os carmelitas, e os carmelitas foram obrigados a saírem lá do Oriente, porque Israel está no Oriente, e vieram para o Ocidente, para a Europa. Chegando cá na Europa, tinha um homem chamado Simão Stock, que depois ele se tornou santo, São Simão Stock, que acabou pertencendo também a essa ordem. E nesse período que os carmelitas vieram lá do Oriente para cá, fugindo, né, de toda a perseguição e de todas as dificuldades que a ordem carmelita estava passando, ele era o superior geral. E aí ele começa a rezar. Ele pede proteção a Deus. Primeiro ele pediu que todos os carmelitas pudessem rezar nesta intenção. Ele foi ao Papa Honório III para pedir ajuda, e ele pediu também a Nossa Senhora. No dia 16 de julho de 1251, do século III, estava ali São Simão Stock rezando em profunda oração. E ele rezava assim: do Carmo, se dirigindo a Nossa Senhora, do Carmo a flor, vinde florida, do céu esplendor. Virgem fecunda, singular, mãe sem par, de homem ignorada, ao Carmo vem dar a tua ajuda, estrela do mar. De repente, Nossa Senhora apareceu para ele. Veio Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. Ela estava vestida como os carmelitas se vestiam. E naquele momento Nossa Senhora dá para ele um pedaço, uma tira de pano marrom. Vamos voltar, senhora. Nessa época, era comum as pessoas usarem uma tira de pano em volta do corpo, para que as suas roupas, na hora que eles fossem trabalhar, as roupas não ficassem sujas. Então Nossa Senhora dá esse pedaço de pano, que em latim quer dizer escápula, que quer dizer, traduzindo para nós, espadura ou ombro. Um pano que coloca assim. Os carmelitas usavam uma roupa branca ou bege, né? Então na hora que eles iam trabalhar, eles colocavam esse pano. Aí Nossa Senhora dá esse pano e diz o seguinte para São Simão Stock. Ele diz assim, olha: este será o privilégio para ti e todos os carmelitas. Quem morrer vestindo-se, se salvará. Olha bem, meus irmãos, o que é que Nossa Senhora está dizendo? Se vocês, todos os carmelitas que usarem esta tira de pano, esse escapulário, que nós damos o nome de escapulário, vão se salvar. Nossa Senhora aqui estava dizendo que todos os carmelitas que usassem aquele escapulário não iriam para o inferno. Olha só.
todos aqueles que usassem o escapulário não iria para o inferno. Era bom então que todo mundo se tornasse carmelita então, né? Só se tornar carmelita, colocar o escapulário, ninguém vai para o inferno. Imediatamente São Simão Stock, ele divulgou isso por todo o Carmelo, e todos os carmelitas começaram a usar o escapulário com essa intenção: me revisto da graça de Deus por meio de Nossa Senhora e jamais irei para o inferno. Eu não quero ir. A senhora ali está falando que ela não quer, ela está com o esposo e os 2 filhos, ela também não vai querer que os 2 filhos também vão, e muito menos o esposo dela. E eu acredito que você também. Mas isso foi um privilégio só para os carmelitas. Mas olha só como a igreja é bonita. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas a igreja ela é tão bonita que isso se abriu também para os leigos. Depois vocês pesquisam lá e vocês vão ver o Papa que liberou isso também para os leigos. Mas não ficaria bem os leigos vestidos com aquele pano, né? Colocado um pano. Aí no decorrer do tempo foi feito o quê? Uma medalhinha, 2 medalhinhas. O escapulário com as medalhas é com Nossa Senhora do Carmo e o Sagrado Coração de Jesus. É que agora estou inventando aí um monte de escapulário por aí. Já tem um monte, né? Não sei, um santo de um lado, outro santo de outro. Mas o verdadeiro escapulário, para nós, os leigos, que não são carmelitas, é Nossa Senhora do Carmo de um lado e o Sagrado Coração de Jesus do outro. Então, quando nós nos revestimos deste escapulário, a promessa que Nossa Senhora fez para São Simão Stock, ela vem para nós também. Olha, mas tomemos o cuidado. Não é usar o escapulário como um talismã. Aí eu coloco o escapulário, gente, agora eu vou para o céu, pronto. Aí continua pecando, continua fazendo. Não, o escapulário não é para isso. O escapulário é para nós nos revestirmos da graça de Deus e pensarmos. É uma proteção que nós temos que entender assim, olha, eu preciso entender que eu preciso estar sempre na graça de Deus. Vou entrar numa situação de pecado, sabe lá o quê? Coloca a mão no escapulário, na medalhinha de Nossa Senhora e na medalhinha de Jesus para me lembrar. Eu tenho sempre que andar na graça de Deus. Eu preciso ser santo. Virgem Maria, né? Como eu sempre falo aqui, né? Não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Entenderam? A igreja ela foi nos ensinando também que o primeiro escapulário, quando ele é usado, ele é abençoado por um sacerdote, porque antigamente só eram os padres carmelitas, agora também se abriu também para os outros sacerdotes abençoarem. Né? O primeiro escapulário, quando a pessoa é usada, a pessoa leva para o sacerdote abençoa, e depois que ele abençoa, o sacerdote coloca na pessoa. É o primeiro, os outros em diante já não precisa mais. Só precisa, abençoa, pronto, e já usa ali. E é bom usar sempre, nunca tirar. Só se for para tomar banho, né? Mas aí reverte-se de novo. Meus irmãos, esses são os tesouros que Deus vai nos presenteando a nós que somos católicos. Você vê como a salvação nossa, ela veio por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre na cruz e nos salva. Essa salvação que Deus nos dá, ela não pode ser esquecida. Aí no decorrer da igreja, dos anos, isso na igreja católica, viu?
na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essas coisas só acontecem na igreja católica. Deus, Ele vem relembrando essa salvação que veio por meio de Jesus, nos ajudando através de aparições de Nossa Senhora, de inspirações que Deus vai dando à igreja, para que nós não nos percamos. Como eu brinco aqui, né, nós temos Alzheimer, né? Nós temos uma mania de esquecer. Esquecer as obras de Deus, esquecer o que Deus tem feito por nós. Desde quando eu soube disso, isso já tem anos, mais de 26 anos, eu comecei a usar o escapulário. Eu sempre uso, ele está aqui, por baixo. Para eu não me esquecer da salvação que veio de Jesus Cristo. E pedir à Virgem Maria que eu morra em estado de graça, como os carmelitas. Porque ela fez essa promessa para eles, e agora como se abre para nós também. É graça, é santidade. Na história de São João Maria Vianney, lá é narrada, que uma moça, ela foi se confessar com ele, e ela estava muito triste, porque ela tinha ido para o baile. E lá no baile, tinha um homem muito bonito, muito cortejado pelas moças, e esse homem, ele dançava com todas as moças. Quando ele chegava perto dessa menina, ele ia embora, ele não conseguia ficar. Ele sempre passava por ela e ia embora. E a menina se sentiu traumatizada, né? Como? Se ele dançava com todo mundo, e por que não dança comigo? Eu sou feia, eu sou horrorosa, eu não presto. Aí São João Maria Vianney disse: não, minha filha, aquele homem era o diabo, revestido-se daquela forma. Mas como você estava com o escapulário de Nossa Senhora, ele não chegava perto de você. Por isso que ele se desviava. O escapulário afasta de nós a presença do diabo. Muitas situações de exorcismos feitos por aí, quando se coloca o escapulário, o diabo começa a gritar: tira essa mulher daqui, tira essa mulher daqui. Eu não gosto dela, porque ele não fala o nome de Nossa Senhora, ele não fala o nome de Maria. Tira essa mulher daqui. E como Nossa Senhora não sai, quem tem que sair é ele. Aí ele vai embora. Com tudo isso, o que é que eu quero dizer para vocês no dia de hoje? Como no dia 12, não, hoje é 16, né? 16 de julho de 1251, Nossa Senhora apareceu para São Simão Stock. Hoje eu quero dizer para vocês que nessa comemoração eu quero convidar vocês, todos aqueles que não tiverem o escapulário, que comecem a usar a partir de hoje. Ali está ali a mãe, né? Coloca nos seus filhos, e o pai também. E o pai e a mãe usem também. E vão divulgando isso, para que essa promessa, ela se realize na nossa vida. Todos aqueles que usarem o escapulário não experimentarão os tormentos do fogo do inferno. Olha que coisa maravilhosa. Todos aqueles que usarem o escapulário não experimentarão os tormentos do fogo do inferno. E essa promessa, ela veio do céu. Nossa Senhora, ela trouxe essa mensagem de Deus para todos nós. Não foi só para São Simão Stock, não foi só para os carmelitas, foi para todos nós. Que no dia de hoje, Nossa Senhora do Carmo, ela possa interceder por cada um de nós, e que ela nos conceda a graça do fervor e da santidade. Repito de novo, não é um talismã. Se usa o escapulário, mas se vive a santidade. E os pais vão ali, ó,
mais um casal ali que eu estou vendo com os meninos, vão orientando os seus filhos, revistam os seus filhos com escapulário. Ensinem para eles o que significa e ajudem os seus filhos a serem santos, para que um dia no céu vocês possam se encontrar também com os seus filhos na glória de Deus Pai. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. E repitam comigo: ó Virgem do Carmo, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem do Carmo, a Virgem do Carmelo, há de me valer. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.